Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Hoje Antônio Carmo entra de descanso e eu tenho o prazer de estar aqui ao lado de Conrado Balucci, que volta para mais uma temporada de bate-papo esportivo. Tudo bem, Conrado? Seja bem-vindo mais uma vez. Ótima semana, meu caro. Legal, mestre Nicolini, bom dia para você, bom dia para todos que nos dão a honra da audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com você aqui, desta vez cobrindo as férias de Antônio Carmo, já em ritmo de Natal para o nosso Carmo. Bom dia, Nicolini. É isso, ele merece, vai descansar uma semaninha, e o Conrado, que já esteve aqui esse ano de 2025, numa temporada das minhas férias, volta agora para estar na ausência do Carmo e depois na minha ausência nessa temporada de virada do ano. Conrado agora já habitué do nosso bate-papo esportivo. Que bom que Conrado está com a gente nesta segunda-feira, Conrado Balucci. Claro, para falar de Copa do Brasil, de Mundial de Clubes, ou agora Intercontinental. Mundial agora é outra coisa, é Intercontinental, meu querido Conrado Balucci. Mas antes, eu queria falar de Copa São Paulo de Futebol Juniores, né, que mexe com a nossa região e começa aí na primeira semana de janeiro. No sábado, a Federação Paulista, que organiza a Copa São Paulo de Futebol Juniores, divulgou horários e datas das rodadas iniciais. Aqui na região metropolitana, a gente tem dois grupos, um em Taubaté, outro em Guaratinguetá. E o grupo de Guaratinguetá recebe também a Águia do Vale, o São José. Então, atenção, torcedor, já se programe, marca aí na caderneta para o começo do ano, porque depois a galera vai para a festa de Natal e Ano Novo, come umas leitoas e toma umas champanhes, o Conrado Balucci, esquece. Começa já no dia 4, no final de semana. Atenção, em Guaratinguetá, o Atlético Guaratinguetá estreia 1h contra o Nacional do Amazonas, e o jogo regional Atlético Guaratinguetá e São José está marcado para a segunda rodada, 7 de janeiro, 1h. Os jogos em Guaratinguetá acontecem no estádio Dario Rodrigues Leite. O São José estreia no jogo de fundo do dia 4, às 3h15 contra o Juventude de Caxias do Sul. No grupo do Taubaté estreia de manhã, também no dia 4, jogo marcado para 8h45 da manhã. Taubaté e Estrela de Março da Bahia. Depois o Taubaté joga dia 7 e dia 10, ambos à noite. Tá aí a copinha, que é sempre uma grande diversão, né, Conrado Balucci? É isso, Nicolini. Se não é considerado, entre aspas, né, o principal campeonato de base, é considerado o mais charmoso, aquele que abre efetivamente a temporada do nosso futebol, com muitos craques da base desfilando, muita gente de olho nas promessas que vão surgindo, principalmente desses times mais afastados. Teremos um clássico regional logo de cara, Guaratinguetá e São José na primeira fase já vão duelar, e a Copa São Paulo, que é muito bacana de acompanhar, né, Nicolini? Agora, vou te falar, você comentou agora, jogo 8h45 da manhã, deve terminar ali próximo às 11h da manhã, vai ser um sol para cada um no campo, hein, Nicolini? É isso, como também para quem entra em campo 1h, como o Atlético Guaratinguetá e o São José, que vão entrar no começo da tarde, que vai estar muito calor. A gente brinca aqui, eu e o Carmo, que jogo 9, 10 da manhã é jogo para veterano ou para futebol amador, mas nesse caso, molecada joga até de madrugada, viu, Conrado? A gente já teve 18 anos, como tem essa molecada da Copinha. Qualquer horário que marcar o jogo, eles correm 90 minutos, viu, meu amigo? É verdade, Nicolini, você lembrou bem. Para quem nos acompanha aqui no YouTube, pode ver esse meu rosto aqui, parece que está meio chamuscado. Ontem eu fiz as finais aqui do Municipal de São Sebastião, narrei 3 jogos. Não estava sol, mas só o mormaço, como diria o outro lá, parece que não queima, mas queima, viu, Nicolini? Olha que o jogo foi de manhã, viu? Ah, o mormaço é um perigo, meu querido Conrado Balucci. A gente que já fez tanto futebol amador sabe bem como é que é isso. Olha, dito isso, deixa eu só registrar aqui que o São José Vôlei perdeu mais uma, perdeu para Minas, segue mal na Superliga Masculina de Vôlei.
está na zona do rebaixamento, não vai ser fácil escapar, está bastante mal a equipe de São José e vai brigar ali simplesmente para não cair. E um outro registro do final de semana que é importante a gente trazer aqui, meu querido Conrado Balucci, antes da gente falar dos grandes jogos do Brasil, foi o Jogo das Estrelas, o Desafio das Estrelas que aconteceu no estádio Martins Pereira ontem à tarde. Apesar do chove não mole, um chuvisqueiro, o domingo foi meio chechelento aqui no Vale do Paraíba, a gente teve aí milhares de pessoas no Martins Pereira com grande público para ver Romário, para ver o Frei Gilson, para ver a galera jogando bola lá. Teve uma turma batendo uma bola lá no Martins Pereira, como isso ontem à tarde, domingo, como no sábado, lá na Vermelhinha, na Associação Esportiva, o veterano do Santos esteve aí também fazendo uma festa de final de ano com os associados, e estava lá o Giovanni, o Messias, estava o Ailton Lira, entre outros craques que também desfilaram. Foi uma festa para a galera de São José. É época dos jogos festivos. Tá aberta a temporada, meu querido Conrado Balucci. Agora é só alegria, né, Nicolini? Daqui a pouco começa Fute Panetone aqui, Fute Panetone ali, aqueles convites. Mas ontem eu acompanhei à distância, né? Queria muito estar presente, não pude. Mas nesse jogo do Martins Pereira, Petkovic estava lá também, grande batedor de falta aqui do nosso, que passou o Sérvio, né, que passou pelo futebol brasileiro, Romário, dentre outras estrelas, e milhares de pessoas no Martins Pereira, que não é todo dia, ainda mais numa escassez de craques que a gente vive, né, atualmente aqui no futebol brasileiro, quando a gente tem a oportunidade, mesmo com quase 60 anos, mais de 60 Romário em campo, a gente tem que aproveitar. Realmente foi uma festa muito boa e tenho certeza que você vai marcar muitos gols nesses Fute Panetone agora de final de ano, viu, Nicolini? Eu sei que você é bom de bola. Eu tô no seu time da cabine de imprensa, tá bom, Conrado Balucci? Porque no campo, rapaz do céu, meu negócio é ficar na cabine de imprensa, eu deixo o Carmo desfilar a técnica dele, porque jogar bola que é bom, nada pros lados de cá, viu? Ó, vamos deixar os entretantos e partir para os finalmente, meu querido. O Vascão e o Corinthians, o Timão, vão fazer a decisão da Copa do Brasil, quebrando todas as bancas de apostas que colocavam Cruzeiro e Fluminense na decisão. E tanto Cruzeiro quanto Fluminense tiveram a bola do jogo numa cobrança de penalidade. Tanto Canóbio quanto Gabigol perderam os pênaltis que colocariam as equipes na decisão. Era só o Gabigol ter acertado, era só o Canóbio ter acertado, que hoje a gente estaria falando aqui que Fluminense e Cruzeiro fariam a final e que o São Paulo estaria na pré-Libertadores. Nem uma coisa, nem outra. Conrado Balucci, Vasco e Corinthians, agora dá para colocar a ficha em algum lugar ou agora é 50-50? Como é que você viu esse final de semana de Copa do Brasil, Conrado? É verdade, Nicolini. Emoção não faltou, né? Bastante drama nas duas semifinais. A classificação primeiro do Corinthians, que foi o jogo mais cedo, depois teve a classificação do Vasco, começando pelo Corinthians, Nicolini. Foi uma disputa, digamos que até invertida. Muita gente esperava uma vitória do Cruzeiro jogando em casa e uma vitória do Corinthians na Neoquímica Arena. E foi justamente o contrário. O Corinthians conseguiu a vitória jogando lá em Minas. E na Neoquímica Arena o Cruzeiro começou muito bem, de alguns duelos particulares, o Cássio, né, voltando à Neoquímica Arena numa decisão, enfrentando o Corinthians, e o Cruzeiro começou muito bem. Kenny Arroyo, que não fez uma boa partida no jogo de ida, jogou muito bem agora nessa partida de volta. O destaque da partida para mim foi o Matheus Bidu. Matheus Bidu, lateral do Corinthians, jogou muita bola, o Breno Bidon também entrou muito bem. E, claro, o Corinthians, quando tem aquele trio de ataque, Garro, Depay e Yuri Alberto, é muito perigoso. Mas o Cruzeiro conseguiu a vitória no tempo regulamentar, abriu 2-0, o pessoal ali, quase 47 mil torcedores na Neoquímica Arena, já todo mundo de cabelo em pé, pedindo para todos os santos. As imagens do jogo, né, era criança chorando de um lado, gente rezando do outro. E o Corinthians tem uma coisa que tem é fé, né, Nicolini? E aí conseguiu diminuir o placar, foi para as penalidades e que história, né? O Cássio, o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. O Cássio que a cada 10 pênaltis defendeu 3.
estava do outro lado, né, e defendendo as cores do Cruzeiro, que teve o Gabigol fechando a série, o Gabigol que teve aquele vídeo polêmico com a camisa do Corinthians, está querendo sair do Cruzeiro, forçando uma saída. Gabigol foi para o 5º e decisivo pênalti. O Corinthians começou perdendo o primeiro pênalti, a torcida do Cruzeiro se assanhou, e aí todo mundo foi acertando. No último pênalti do Cruzeiro, o Hugo Souza brilhou, defendeu, que foi justamente o pênalti do Gabigol, e aí depois, nas alternadas, deu Corinthians. Mais sorte do que juízo, como você gosta de dizer, viu, Nicolini? Realmente quebrando a banca, muita gente apostava o Cruzeiro, terceiro colocado, brigando pelo título brasileiro até as últimas rodadas com Palmeiras e Flamengo. Então, realmente foi, pode-se dizer assim, uma surpresa pela temporada do Cruzeiro. E uma surpresa também ter vencido o jogo na Neoquímica Arena diante da força do Corinthians jogando em casa. O Corinthians agora enfrenta já na próxima quarta-feira, também na Neoquímica Arena, o Vasco, que acho que das duas semifinais, foi o time que mais se impôs. Apesar de ter perdido o jogo ontem no Maracanã, jogo 8h30 para 67 mil pessoas no Maracanã, foi um jogo em que o Vasco dominou. O Fábio, 45 anos, esse goleiro maravilhoso, brilhou, fechou o gol do Fluminense, e com um gol bizarro, digamos assim, do Paulo Henrique, né, o lateral do Vasco, lateral inclusive da seleção brasileira, o Fluminense conseguiu a vitória por 1-0 no tempo regulamentar. O Léo Jardim, goleiro do Vasco, quase não foi exigido no jogo de ontem. E por que eu digo mais sorte do que juízo também para o Vasco? Porque no jogo de ida, quando foi o mando do Vasco, o Vasco saiu perdendo por 1-0 do Fluminense e conseguiu a virada aos 94 no último lance, praticamente com o gol do Verratti. Por isso que levou a vantagem para o jogo de volta, perdeu de 1-0 com um gol contra, e aí nos pênaltis o Léo Jardim aí sim mostrou que é o goleirão do Vasco que já vem mostrando há algumas temporadas, defendeu duas cobranças, a do Canóbio, a decisiva, e agora teremos Corinthians e Vasco relembrando aquela semifinal de Libertadores em 2012, que o corintiano lembra muito bem, o vascaíno quer esquecer. 14 anos depois, o Vasco está de volta a uma decisão de título nacional. Eu não cravo minhas fichas em ninguém, eu vou na coluna do meio, viu, Nicolini? E você? Eu que sou um pouco mais velho, me lembro de Corinthians e Vasco decidindo o Mundial de Clubes 2000, narração de Luciano do Vale aqui na Band, espetacular, o título do Corinthians, meu querido Conrado Balucci, que a torcida comemora até hoje. Não dá para cravar, eu acho que previsão não tem. Eu acho que o Corinthians é mais decisivo do que o Vasco e vai depender muito do que ele fizer na Neoquímica no primeiro jogo. O Vasco já falou que não vai jogar em São Januário, vai jogar no Maracanã, então deve colocar 70 mil torcedores no domingo na decisão. Hoje sai o conselho arbitral, mas deve ser quarta-feira, 9h30 e domingo, 6h30 da tarde, pelos lados do Maracanã, o jogo decisivo da Copa do Brasil, o último título do ano, a temporada terminando dia 21 de dezembro. Fazia tempo que a gente não via aí tão longe a temporada, como acontecia nos anos 90, anos 2000, que terminava 21, 22, 23 de dezembro, terminavam as temporadas. Porque o ano começava geralmente do futebol em fevereiro ou depois da Copa São Paulo. Esse ano a gente começa dia 10 e 11 de janeiro com o Campeonato Paulista das séries A1 e A2, meu querido Conrado Balucci, com as estreias também de São José e Taubaté. Outro detalhe dos dois jogos de ontem. Os dois atacantes perderam pênaltis. O Gabigol, que perdeu a cobrança, bateu mal para Chuchu, né? E o Yuri Alberto, né? O joseense Yuri Alberto, que também quase que enterra o Corinthians. Que fase dos nossos atacantes, hein, Conrado Balucci? É verdade, é verdade. O Cássio foi muito bem na cobrança do Yuri Alberto. Agora, a do Gabigol, inexplicável, né, Nicolini? Você com um pé na decisão da Copa do Brasil, o título mais importante do Cruzeiro aí nos últimos anos. Põe anos nisso, né? Tirando aquela sequência dupla de brasileiros, o Cruzeiro amargou Série B e tudo mais durante boas temporadas e agora voltando para poder decidir num pênalti decisivo.
O Gabigol bate com aquele nojo, Nicolini, como diria, bateu com nojo. A bola quase que não chega. O Hugo Souza podia ter deitado para um lado, porque ele voltava e ainda conseguia pegar o pênalti. Bateu fraco, bateu muito mal. E aí começam aquelas teorias, né? O Gabigol tá querendo sair, tá forçando uma saída. Teve resenha aí com a diretoria recentemente. Mas realmente, os atacantes mal e os zagueiros ali, a rapaziada da turma defensiva representando. Eu achava até que os atacantes teriam mais dificuldades para fazer gol, porque são dois grandes goleiros e altos, né? Muito grandes, uma envergadura muito grande, tanto o Hugo Souza quanto o Cássio. Mas a rapaziada até que foi bem. Quem foi mal, realmente, os atacantes. Tanto o Yuri Alberto quanto o Gabigol. E com relação ao que você falou sobre o Corinthians ser mais decisivo, eu concordo com você. É um time que tem chegado mais, né, Nicolini? Está mais habituado a chegadas em decisões. Tem o Dorival Júnior, que é um técnico muito experiente. A força da Neoquímica Arena também empurra demais. E, se não me engano, a final da Copa do Brasil não é torcida, como é um time do Rio, um time de São Paulo, não é torcida única, né? Então, acredito eu que a Fiel vai estar presente também no Maracanã. Com certeza vai ter gente saindo pelo ladrão. A gente não tem mais aquele Maracanã, né, dos anos 50, 60, que era 150 mil pessoas. Hoje está um pouco mais reduzido. Realmente vai ter bastante gente lá assim prestigiando estas finais. Para quem é amante do futebol, tá feliz, né? Futebol indo até quase o Natal, daqui a pouco janeiro já começa, não tem tanto aquele recesso. Vamos acompanhar aí. A gente que não torce nem para um nem para outro, né, Nicolini? Fica lá do sofá só torcendo e vendo o pau torar. É isso aí, vamos acompanhar essa decisão que vai ser sensacional. O Leonardo Jardim não deve seguir no Cruzeiro. Os bastidores que vêm das Alterosas apontam que, mesmo com mais um ano de contrato, ele deve deixar o time. E o nome do Tite, treinador que passou pelo Flamengo e foi demitido no ano passado, tirou 2025 como um ano sabático, está mais de um ano sem treinar ninguém, como principal nome pelos lados da Raposa. Vamos acompanhar para a temporada 2026. Tite pode vir para iniciar um trabalho novo, de temporada completa no Cruzeiro. Pode ser uma aposta, vamos aguardar. Meu querido Conrado Balucci, tudo consumado. O Mengão não deu chance para o Pirâmides do Egito, venceu mais uma no sábado e agora aquilo que todo mundo esperava, como diria o saudoso Januário de Oliveira, grande narrador do Rio de Janeiro, quando começava o jogo ele falava: tá aí o que você queria, PSG e Flamengo, é a decisão da Copa Intercontinental, meu querido Conrado Balucci. Paris Saint-Germain deve vir completo, jogou no final de semana e viajou, Flamengo tá lá, já fez 2 partidas, vem embalado. Como é que é o peso disso? Não é mais Mundial de Clubes, hoje é Campeonato Intercontinental. Os europeus há muito tempo dão de ombros para esse campeonato, mas desde o Corinthians de 2012 a gente não tem um sul-americano ganhando esse campeonato. Será que é agora, meu querido Conrado Balucci? E aí? É isso, se tem um time sul-americano que pode vencer esse torneio, sem dúvida nenhuma, é esse que está lá, é o Flamengo, né? Há muitos anos vem sendo o melhor time sul-americano. Na minha opinião, tem o melhor jogador da América do Sul, que é o De Arrascaeta. O que esse uruguaio joga é brincadeira, e tem ali um plantel recheado de peças que se encaixam muito bem, né? O Carrascal, o Plata, aí você tem um meio-campo com Jorginho e Saúl, muitas vezes o Saúl no banco para o Pulgar entrar e fazer essa função de marcação, porque alguém tem que marcar nesse time, né? Todo mundo só ataca, é um time muito técnico, enfim. O Flamengo, ele mostrou que é a grande força mesmo do futebol brasileiro, e quando a gente fala futebol brasileiro, a gente fala futebol sul-americano, porque o Brasil vem dominando o cenário aqui na América do Sul já há muito tempo. E vai enfrentar um PSG que tem botafoguense brincando, né? A gente já deu a receita no Mundial, como é que ganha dos caras? Não é bem assim, claro que são campeonatos distintos. Os europeus, eles tendem a não olhar muito para o Intercontinental, a tirar esse peso, essa responsabilidade,
dizem que focam mais na Champions, mas eu não caio nessa conversa não, viu, Nicolini? Eu acho que a rapaziada, quando vai para disputar um título, ainda mais porque se perder, vão falar, pô, perdeu com o Sul-Americano? Então eu acho que os caras não querem dar essa brecha. O PSG é o melhor time do mundo hoje na atualidade, chega com méritos, mas o Flamengo chega embalado, né? Venceu o Cruz Azul, venceu o Pirâmides, venceu a Libertadores, não teve aquela quebra de sequência depois da Libertadores, você passa um tempo, que aí o brasileiro já fica aquela coisa, e aí viaja para disputar. Não, o Flamengo vem numa toada muito forte, vem num ritmo de jogo muito forte, e eu acho que até os brasileiros vão torcer pelo Flamengo nessa. O Flamengo é o Brasil na Copa Intercontinental, não é mais o Mundial como a gente conhecia, né, Nicolini? Agora virou Intercontinental, como você mesmo adiantou. O Mundial agora é no formato da Copa do Mundo, mas eu acho que o Flamengo chega muito bem preparado. Chega no seu melhor momento da temporada, chega com o Arrascaeta goleador, Arrascaeta assistente, tem que ver a dúvida ali no ataque, quem que vai sair como centroavante, deve ser o Bruno Henrique mesmo, não deve mexer muito na estrutura o Felipe Luiz. A defesa com Léo Pereira e Danilo deu muito certo no Flamengo, a despeito do Léo Ortiz, que segue no banco. Então acho que vai ser um grande jogo quarta-feira. Olha que quarta-feira de futebol teremos, né? Primeiro, a decisão do Intercontinental com Flamengo e PSG, e na sequência de noite, Corinthians e Vasco, a primeira decisão da Copa do Brasil. Quem gosta de futebol, quarta-feira estará muito bem servido, Nicolini. Eu não tenho dúvida disso. Aplausos para o Flamengo, que fez 2-0 no Pirâmides no sábado e com isso garantiu a sua classificação para a decisão. Para fechar, meu querido Conrado Balutty, para quem nos acompanha em áudio e vídeo em youtube.com/rádio Band Vale FM, ou nos dá carona, nos acompanha no radinho em 102,9, ou também pela internet, um outro destaque, notícia que chegou lá dos Pampas na noite da sexta-feira: Luiz Castro, português, ex-Botafogo, ex-Shakhtar Donetsk, é o novo técnico do tricolor gaúcho, que havia dado a mala para o Mano Menezes. Ora, pois, ele foi bem no Botafogo, apesar de deixar o campeonato no meio, em 2023. Você se lembra, né, meu querido Conrado Balutty? Pois é, esse foi o pecado, né? Esse foi o pecado do Luiz Castro, né? Ter deixado o Botafogo na mão. O do Botafogo tem essa mágoa do Luiz Castro, porque o Botafogo vivia um grande momento na temporada. O Luiz Castro simplesmente falou tchau, tô indo embora, pegou as coisinhas e foi embora. Então ele volta. Eu acho que o Mano Menezes também já fazia hora extra no Grêmio há muito. Aliás, o Mano Menezes, na minha opinião, ele é um técnico que já faz hora extra no nosso futebol já há muito tempo. Tem alguns caras... No banco de reserva. No banco de reserva. Tem alguns caras ali, ó, Mano, Roger, que acho que não estão na mesma toada aí de técnicos que estão chegando agora, né? Como o próprio Abel Ferreira, que é novo, é português e tal, mas você tem o Felipe Luiz, você tem... vários, né? O próprio Diniz, que se reinventa toda hora. Gosto bastante do Diniz. Eu acho que o Mano Menezes estava fazendo hora extra já no Grêmio, que depois da saída de Renato Gaúcho não se acertou muito ali com treinadores. Vamos acompanhar, é um bom treinador. Se tem alguém que pode dar um jeito no Grêmio ali, acho que o Luiz Castro é uma boa aposta, principalmente porque ele lida muito bem com a garotada, e o Grêmio, sem os investimentos, está apostando muito na garotada. Vamos acompanhar, eu acho que foi uma boa saída, sim, para o time. Melhor do que eu acho que o Tite no Cruzeiro, viu, Nicolini, na minha opinião. Você parece da turma da modinha de técnico de fora. Os brasileiros não servem mais, hein, Conrado Balutty? Não, eles servem sim, mas acho que a rapaziada precisa dar uma atualizada também, né? O pessoal acaba ficando se apegando só naquela parte do boleirismo. O Tite é um cara estudioso, é que o último trabalho dele não foi tão legal assim. Mas é que eu gosto muito do Luiz Castro, a despeito, né, da atitude dele de largar o time no meio do campeonato, ele como treinador focado, eu gosto muito do Luiz Castro, acho que tem tudo para dar certo. Meu querido Conrado Balutty, começamos bem a semana com muita informação. Amanhã, encontro marcado aqui no nosso bate-papo esportivo, e nós vamos até a sexta-feira juntos. Um grande abraço para você, excelente semana, até amanhã. Forte abraço, Nicolini, até amanhã. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.
Agora 8h41. Vamos para as atualizações das rodovias e também das estradas que cortam a nossa região com o Dino Machado. Pois é, Carol, olha, nesse exato momento na rodovia Presidente Dutra, né, segundo ouvintes, temos congestionamento do quilômetro 138 ao 141 em São José dos Campos.